Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui para o seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje, estamos recebendo a visita do vereador Almir Vieira, do PSD. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, prazer é todo meu. Lembrando que você assumiu a cadeira que, na verdade, era para ser do vereador Robinho, não é mesmo? Sim, eu sou o primeiro suplente do partido e por questões pessoais e profissionais o Robinho, ele teve que se ausentar um período e eu acabei assumindo. Tá certo, nós vamos falar dessa questão aí, dessas acusações do TRE num segundo momento, mas primeiro vamos apresentar quem é o Almir Vieira. Nós já tivemos, já falávamos antes, né, tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui neste programa em 2010, não é mesmo? 2010, isso. Também assumi como sexto suplente na época. E você estava em outro partido, né? Estava no PMDB? Na verdade eu estava no DEM, né? No E DEM, depois certo. a gente migrou para o PSD. Certo. Me diz uma coisa, para quem não conhece a figura do Almir, quem é o Almir Vieira? Bom, Almir Vieira, sou pai de família, ex-militar do Exército. Nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, filho do Mário e da Anita Vieira. O Mário da Farmácia, como era conhecido? Saudoso Mário da Farmácia, né, na região da Fortaleza, Tribés, aí o pessoal conhece muito. Você se criou naquela região da Fortaleza, né? Eu nasci e morei até os meus 7 anos na Júlio Michel. Depois eu passei ali para o chamado loteamento Bavária, na Fortaleza mesmo, e agora moro na Fortaleza Alta, Samuel Morse. Certo. Então, você se criou naquela região. Como é que era naquela época aí, o Almir, da tua infância aí, aquela região? Aquela região cresceu muito, né? Marcão, assim, ó, eu comento e falo para minha filha os locais que a gente passava lá na Fortaleza. Eu pescava no no Ribeirão da Fortaleza, no Ribeirão da Júlio Michel, eu pescava quando era criança. O que dava ali? Jundiá, cará, hoje faz tempo que eu não vejo mais cará. Tudo quanto é peixinho, eu brincava de pescar. Eu brincava no Ribeirão, naqueles matos. As ruas ali ainda, grande parte eram ruas de barro. Uma parte da minha infância muito boa aqui. Você estudou onde ali? Eu estudei no Francisco Lanzer até a 5ª ou 6ª série, depois eu estudei no Heriberto Miller. Que bacana. E depois disso, você acabou, na sua adolescência, né? No final da sua adolescência, indo para o Exército, é isso? Então, eu, além de fazer o ensino médio, né, lá na Fortaleza, depois eu fui para o Senai, eu fiz um curso de desenhista, na época era técnico em arquitetura e técnico em desenho mecânico. Trabalhei na consultora Stein um bom período da minha vida, foi um período de muito aprendizado, conheci pessoas que me ensinaram muita coisa. E eu estava tudo caminhando para ser a parte de engenharia. Certo, a parte de engenharia. E aí então veio o Exército. E eu conversei com meu pai, e essa é alguma das palavras que eu nunca vou me esquecer. Eu conversei com meu pai e disse: pai, eu não quero servir. E ele me falou que aquilo ficou gravado para mim: filho meu que é homem, serve o Exército. Então eu não tive muita oportunidade, e mesmo tendo político vizinho meu, que era, né, podia talvez estar conversando, me ajudando, eu não tive oportunidade, eu tive que servir o Exército. Confesso para ti que foi um dos momentos assim muito difíceis da minha vida, porque eu tinha pavor de querer servir o Exército. E acabou ficando lá por muitos anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. Fiz então, muita coisa. Em que ano você entrou? 92. Em 92 você entrou no Exército. Entrei no Exército. Ser soldado, servir normal. Servi, recruta. 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 E como é que foi esse ano na sua vida? Então, foi um ano marcante na minha vida, porque além de eu estar servindo no Exército, eu já iniciei um namoro com a minha hoje esposa. Então é aquela coisa de soldado, de milico, tá lá dentro trancado. Na nossa época era uma época um pouco mais, vamos dizer assim, forçada e pesada os treinamentos. E fiz curso de cabo e fui me destacando com o passar do tempo lá dentro. Pude fazer o Exército me propôs várias missões e graças a Deus, com o passar do tempo, eu fui me habituando e fui gostando da farda. E tudo que a gente faz com amor, com carinho, a coisa acontece sozinha, né, Marcão? E isso veio acontecendo na minha vida. O Exército me propôs uma experiência muito boa também de eu poder ter ido para Angola, lá desenvolver meu trabalho. Eu conheci uma outra situação, eu conheci realmente o outro lado da vida. O Exército também
me fez uma formação de homem que talvez aqui na vida civil não ia ter, um conhecimento que talvez aqui na vida civil não ia ter. Sempre pautado na honestidade e no respeito com as pessoas. E esse conhecimento que embasa você até hoje. Sim, eu sou pautado nesse conhecimento que eu tive, de estar podendo ajudar o próximo, de estar podendo participar. Às vezes as pessoas até me condenam pela forma truculenta que eu acabo fazendo. Eu às vezes até entendo, porque é assim que a gente foi criado lá dentro. A minha formação mesmo, além da família, foi dentro do Exército. Eu aprendi dentro do Exército. E muitas vezes, quando a gente sabe que está certo, a gente briga até um ponto que às vezes acaba atrapalhando uns, né? E às vezes a gente chega a ser mal entendido. Então é um processo de readaptação com a sociedade, muitas vezes é um pouco mais complicado. E me diz uma coisa, você no Exército teve essa experiência em Angola, o que é Angola para você? Foi uma faculdade ficar esse tempo na Angola? Foi. Em Angola? Foi uma faculdade, Marcão. Eu vou dizer para você que foi o maior momento da minha vida de aprendizado, Marcão, de ver o sentimento da família, mesmo na desgraça, a mãe amamentando, sem ter o que amamentar um filho, a preocupação de onde vai comer hoje, o que vai comer, onde vai dormir, isso tudo a gente, graças a Deus, a gente não consegue ver aqui. Até pode existir situações aqui, mas a gente não estava envolvido diretamente. Lá nós vivíamos o momento. Nós sabíamos o que era o sentimento das pessoas. E aquilo acabava passando para a gente, e a gente marcou isso. Mesmo também estando numa situação de perigo, de risco, mas aquele momento, aquele sentimento ficou gravado na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo ver maltratar uma criança, eu tenho dificuldades no meio da sociedade de ver algumas situações, obviamente que a gente também não pode estar expressando e falando porque não cabe diretamente a nós, né? E me diz uma coisa, no Exército, além de ir para Angola, você entrou como recruta, passou a cabo e acabou Passando a sargento passando a depois. sargento também. Isso. Sargento do Exército Brasileiro. Sargento do Exército Brasileiro. Eu desenvolvi várias atividades, eu cuidei um período da parte da manutenção, que era das viaturas. Eu fui da tropa e depois, por fim, eu acabei indo para a parte de alimentação, que a gente chama lá o rancho, os cassinos. Sim. E lá, com a faculdade de gastronomia que eu acabei fazendo, eu pude desenvolver. O comandante me deu uma oportunidade de poder estar desenvolvendo e desmistificando aquela história que a comida do batalhão é ruim. Comida do rancho. Comida do rancho é ruim. Ah, não vou comer lá no rancho que é ruim. A gente acabou podendo fazer um trabalho. Sempre tive a oportunidade na minha vida de poder mostrar o meu trabalho, né, com muita sabedoria, com muita paciência, porque nem sempre a gente consegue desenvolver todo o trabalho no momento, né? Certo. Vereador, e qual foi o momento que você disse basta? Basta do Exército? Então, aí foi um momento crucial da minha vida. Eu também já falei no meu pronunciamento que as coisas aconteciam muito rapidamente para mim. Eu estava passando na beira-rio, Marcão, fardado, uma senhora tinha se jogado no rio para se suicidar. Eu entrei lá, salvei essa senhora. Eu não quis nem saber o que estava acontecendo. Eu fui lá e salvei ela. E você recebeu até uma condecoração por isso? Do presidente da República. Ato heróico. Estou nas páginas dos heróis que fica lá em Brasília. Então, assim, eu fui criado muito próximo do meu pai. Todos os passos que meu pai dava, eu estava com ele. Tanto é que dos 4 filhos que nós somos, eu sempre fui o mais ligado, eu sempre estive com ele na farmácia, nos momentos de divertimento, toda a vida estive com ele. Eu aprendi com ele a pescar, eu aprendi com ele a parte profissional, um pouco e eu recebia dele o sentimento de estar próximo, de ajudar, no momento da alegria. Eu também sabia que o meu pai queria fazer alguma coisa pela sociedade, ele tinha essa ansiedade de ser político, de poder ajudar a comunidade. E ele tentou por 3 vezes ser candidato. Na última vez, que foi a vez melhor dele, foi quando ele ficou primeiro suplente. E te confesso que aquele foi um momento bem complicado da vida dele, porque ele apostou as últimas fichas. E eu acompanhei diuturnamente aquele momento. Eu estive com ele em todos os momentos. E a decepção foi um pouco grande. E eu acredito que daquilo ali o meu pai desgostou da vida, desgostou de tudo. E logo em seguida ele veio a falecer.
Ele faleceu quando? Foi em 2000? Foi em 2000, em 3 de abril de 2000. Então, nesse período, Marcão, que daí você me perguntou por que a saída do Exército. Então, nesse período que eu vivenciei com meu pai, eu vi muitas coisas erradas na política, eu vi muita coisa errada na vida que vinha acontecendo com ele. E ele um dia me falou, talvez eu não chegue a galgar o cargo de vereador, de político, coisa assim, mas eu gostaria muito que alguém da família um dia fosse e que alcançasse. E aquilo, pela proximidade que eu tinha com meu pai, Marcão, tão grande, e a proximidade que eu tinha com a minha família, aquilo me marcou. E aquilo deixou de ser uma conversa e passou a ser uma meta na minha vida. Tanto é que, olha só, Marcão, 20 anos no quartel, praticamente 20 anos, eu tinha toda a liberdade, uma garantia para mim, para minha esposa, para minha família. Eu larguei tudo em função de poder realizar esse sonho que talvez o meu pai não conseguiu e eu conseguisse realizar. Isso se tornou uma meta, um objetivo de vida meu. Eu procuro hoje tentar fazer isso. E te confesso, cada ato e cada atitude que eu faço, cada momento de pronunciamento meu, cada condição que eu faço, eu penso nele. Eu penso se ele ia gostar, se está certo aquilo ali, se está errado. Obviamente que a gente não sabe nem sempre tudo que está certo está errado, mas eu tento acertar. Que bacana. E depois você saiu do Exército e acabou trabalhando na prefeitura, trabalhou por um tempo na Secretaria de Obras, né? Então, eu fui, dentro do Exército, então eu fui primeira vez candidato a vereador. Te confesso que eu não fiz campanha. O Exército me liberou durante 2 meses para fazer campanha, só foi o período que eu pude fazer. Eu fiz 1.183 votos. Em 2 meses de campanha, o pessoal não me conhecia. Em função de estar mais voltado para o quartel, a sociedade, num todo, não me conhecia. Então, foi um trabalho muito rápido de 2 meses. Eu conversei com algumas lideranças da comunidade, falei muito o nome do meu pai. Eu diria que esses votos foram mais pelo nome do meu pai. Me deu a 6ª suplência do partido na época, 1.183 votos. Isso me credenciou a estar podendo trabalhar junto ao governo municipal. Na ocasião, era ainda do prefeito João Paulo Kleinobin. Ele me convidou para poder estar exercendo uma função. Se eu tenho essa pretensão, eu teria que estar mais envolvido, eu não poderia ficar confinado dentro do Exército, se eu tinha tanta essa pretensão. Acabou que eu assumi a diretoria de mutirão, né? Eu peguei uma licença do quartel, assumi a diretoria do mutirão. E, com o passar do tempo, eu acabei assumindo por 30 dias, em 2010, a Câmara de Vereadores. E o regimento do quartel é muito rígido em algumas questões. A partir do momento que você desempenha uma função eletiva, você tem que se desvincular do quartel. Confesso para você que foi um momento muito complicado na minha vida. Uma coisa garantida, Marcão, Sim. Para uma coisa incerta. Mas aí bateu aquela situação do sonho do meu pai, aquele sentimento de filho, de cumprir. Porque tudo na minha vida, graças a Deus até hoje, eu venho cumprindo. Sou pai de uma menina linda, maravilhosa, que cuido dela como cuido da minha família. É meu porto seguro, a minha esposa Mara, a minha filha Amanda. Então, foi um momento complicado da minha vida, mas eu tive que decidir. E eu decidi e optei, então, em estar indo para a política de fato. Certo. E daí você veio para a vida pública. Eu vim para a vida pública de fato. Então, e o que aconteceu, Marcão? Um marco muito importante da minha vida foi que de 1.183 votos, na outra eleição, pelo trabalho que eu desenvolvi junto com a comunidade, eu consegui triplicar essa votação, fazendo 4.257 votos. Foram 4.257 votos trabalhados. Te confesso que não sei se eu conheço todos os 4.257, mas eu estive e conversando com muita gente, participando e tentando resolver a situação de cada um. Tá certo. Almir, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar contando um pouco dessa sua história de vida, para contar um pouquinho das experiências que você teve também na vida pública agora, ok? Ok. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Almir Vieira, do PSD. É um minuto só, a gente já volta.
Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco primeiro, nós estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, que utilizamos como cenário deste programa, o vereador Almir Vieira, do PSD. Vereador, o senhor fez 4.257 votos na última eleição, mas ocorreu aí uma acusação por parte do TRE por crime eleitoral. O que realmente aconteceu, mas que você acabou passando por isso, né? Ainda está respondendo, mas acabou passando por isso e hoje ocupa a cadeira aqui no parlamento. Bom, na verdade é o seguinte, né, Marcão? Esses 4.257 votos não me deram a condução de poder estar assumindo uma cadeira já no início da legislatura. Eu acabei ficando como o primeiro suplente no meu partido e agora estou assumindo, até porque um dos nossos vereadores teve que se ausentar por motivos pessoais, particulares dele. Quanto ao processo, Marcão, eu sempre tive uma linha, até porque passei esse período, como eu te falei, de quase 20 anos dentro do quartel, a gente sempre trabalhou com essa linha da justiça, e eu entendo que quando se tem dúvida, tem que se apurar, tem que se investigar, e tem que, de fato, punir os responsáveis. A maior acusação minha foi uma situação de carga de material macadame, que segundo a acusação, eu acabei dando esse material. Mas nós já levamos as nossas provas. Eu era, na verdade, nem candidato ainda, eu estava como diretor de obras, diretor de obras de mutirão. E eu, na condição de diretor de obras de mutirão, eu ajudava toda a comunidade. Acabava sendo uma referência para a comunidade, para os líderes comunitários, vim conversar para saber onde tem determinada situação, onde consigo um melhor material, a questão do preço, a questão do andamento da rua. Acabava se confundindo um pouco a minha função, porque eu estava sempre na rua, sempre na mídia, sempre atendendo, então o pessoal acabava vindo perguntar as coisas para mim, e eu nunca me furtei de estar falando, eu nunca me furtei de estar ajudando dentro das condições. E o entendimento da justiça é que eu cedi, que eu dei, que eu usei isso como abuso de poder político. Não é esse entendimento que eu tenho, porém, volto a dizer, a justiça tem que fazer o que ela acha até o momento que a gente possa se defender. Então, essa foi a maior acusação minha, nós estamos nos defendendo, o processo deve retornar para cá, não sei qual vai ser o posicionamento da promotoria, também respeito, né, estamos aí para defender, e são coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que estar preparado para... Certo, para ser mais prático, então, a acusação da promotoria foi que você utilizou-se de uma carga de macadame, né? Em troca de votos, seria teoricamente isso? Esse seria o entendimento deles. Certo. Esse é o entendimento que teve, que ficou, naquele momento, ficou explícito esse entendimento, abuso de poder político, certo, fazendo troca de material por votos. Mas não era essa, no meu pessoal, na minha conversa, não era essa a finalidade. E como é que está essa situação desse processo? Então, foi até a terceira instância, lá em Brasília, lá nós tivemos a ministra determinou que ele voltasse para as instâncias iniciais, né? E agora nós estamos aguardando aqui o que vai acontecer aqui por parte da promotoria, se vai voltar, se vai entrar, aí ninguém sabe. Voltou tudo a zero, hoje não tem nada. Certo. E o que significa para você esses 4.257 votos? Muito trabalho, para mim é uma recompensa de poder dizer que o meu trabalho foi feito, é uma alegria. Na minha trajetória como político, sempre se ouvia falar, o povo não reconhece que tu trabalha. Eu jamais vou poder falar isso, Marcão. Eu jamais vou poder falar, porque eu venho de uma família humilde, eu venho de uma família trabalhadeira. Eu também, dentro de um quartel, consegui atingir isso, 4.257 votos, não foi por acaso. Foi com muito trabalho, muito respeito. Então eu tenho isso como um marco na minha vida também, que eu vou carregar também, assim como o sonho do meu pai, eu vou carregar para a minha vida toda esses 4.257 votos. Certo.
E quais são os seus planos a partir de agora aqui no Parlamento, aqui na Câmara de Vereadores? Então, sempre lidar e trabalhar com o interesse da comunidade. Sempre poder estar sendo uma ferramenta da comunidade junto ao Executivo, do Legislativo e do Executivo, poder ouvir, poder orientar, fiscalizar. Eu quero poder ser a pessoa que a comunidade possa contar. Esse é o meu objetivo de vida. Isso eu tracei para mim, Marcão. Isso não quer dizer só no meio político. Eu não estando na política, ou estando na política, eu não vou mudar a minha essência de poder servir e ajudar. Eu sempre quero estar junto e presente. Às vezes, como eu falei, a gente pode estar fazendo, no nosso entendimento, uma coisa certa, mas às vezes ela pode estar sendo interpretada de forma errada. Uhum. E nessa sua correria aí pela comunidade, já na semana passada estivemos lá com a TV Legislativa, justamente na Rua Brusque, lá, a comunidade pedindo aí a intervenção por parte do Poder Público. Inclusive, o próprio vereador solicitou a presença do secretário, que prontamente lá esteve, de manutenção, já para dar uma resposta aí àquela comunidade, não é mesmo? Então, Marcão, é isso que eu acho que é o nosso papel, Marcão. Se a gente tem a condição de estar podendo chamar e podendo ver, eu acho que esse é o fundamento do parlamentar. É saber dos problemas e tentar achar uma solução em conjunto com o Executivo, em conjunto com a comunidade, da forma que todas as necessidades sejam sanadas. E é isso que eu gosto de fazer, é isso a minha essência. Eu volto a dizer, a minha vida é pautada em poder ajudar e servir o próximo. Uhum. E também esteve lá na Rua da Glória também. Lá está um problema sério, né? O pessoal depositando lixo. O senhor esteve acompanhando também essa situação? Então, era um outro pedido. A gente sabe da condição do município de estar podendo ajudar, só que, infelizmente, também não tem condições de fiscalizar todos os cantos da cidade. Nós precisamos também que a comunidade nos ajude, que a comunidade também seja um fiscal, porque lá a gente pode observar muito lixo jogado, isso pode proliferar doença, rato, até mesmo tem pneu lá, até mesmo podendo um foco da dengue ou coisa parecida. Então, se a comunidade não nos ajudar, também fica difícil para o Executivo, para o Legislativo, estar ajudando diretamente a comunidade. Algum projeto de lei em especial na sua estada aqui no Parlamento? Então, a nossa estada aqui é 30 dias, talvez pode se estender. É um período de adaptação e eu também estou analisando algumas situações. Pretendo sim deixar a minha marca, se vai ser 30, 60, 90, eu não sei ainda, mas eu pretendo deixar a minha marca na necessidade de poder ajudar o próximo. Estou analisando alguns projetos aí que a gente talvez vai estar encaminhando. E como você analisa essa situação que nós estamos vivendo no nosso país? Manifestações estão acontecendo, algumas pessoas acabam se excedendo em manifestações, existe um escândalo muito grande, muito grave, muito forte com relação à Petrobras. Como é que você, como político, como parlamentar, analisa todas essas questões? Eu acho que, Marcão, a coisa ela perdeu um pouco o rumo. Eu acho que a política deixou da sua essência e passou por uma outra linha que na minha opinião, certo o que a comunidade vem fazendo. Na minha opinião, é certo, nós temos que lutar pelo nosso direito, nós temos que estar brigando, nós temos que estar defendendo. E, afinal de contas, a nossa maior arma é o voto. Muita gente fala para mim, pois é, mas ser candidato hoje, ser político hoje, não é difícil. Está tanto escândalo aparecendo, mas, na verdade, nós temos que estar preparados. Nós temos que saber combater o bom combate. Eu vejo essa situação de escândalo aí, que ela deve ser apurada e deve ser punida no rigor da lei. Com a aclamação da população ou sem a aclamação da população. Nós precisamos ter um país mais justo, nós precisamos ter uma cidade mais justa, nós precisamos viver em harmonia. Afinal de contas, nós temos família, filhos que vão ficar aqui e nossa passagem é curta. E o que nós temos que fazer para avançar? Então, eu acho que nós precisamos entender mais de política, nós precisamos... Essa cultura política já vem de berço. Nenhum pai diz para um filho assim, Marcão, olha, quando você crescer, eu quero que você estude política. Ele fala para se formar um advogado, um repórter, um jornalista, um engenheiro, mas nunca ninguém dentro de casa diz assim, filho, entenda a política, estude um pouco a política, para que você possa amanhã depois ocupar um cargo político e
possa também estar ajudando o povo, a comunidade, ou seja lá quem for. Certo. Vereador, foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história, falar com você. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Estamos à disposição, quero deixar um grande abraço a toda a comunidade, aqueles que nos assistem, dizer que esse período que eu vou estar aqui, o gabinete vai estar de portas abertas e pode chamar, porque vereador não é só aquele momento da sessão ou depois da sessão. Vereador, o parlamentar, o político, ele é 24 horas, ele tem que estar à disposição da comunidade. Para isso que nós nos sujeitamos. Tá Muito certo. obrigado. Sucesso, vereador. Obrigado. Almir Vieira, vereador do PSD, foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala, vereador, volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.